Shalom, queridos. Estamos agora com o livro de Esther. Louvado seja Deus. Há uma festa nesse ministério. Nós estamos festejando o que o Senhor está fazendo, a glória de Deus se manifestando através da leitura da sua palavra, 3 capítulos por dia em nossa casa, e um capítulo por semana no nosso discipulado. Glórias e honras para Ele. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Bem, vamos aqui para nosso comentário. Vocês já sabem, fazem a leitura no discipulado, junto com seus discipuladores. Tudo isso vai sair no questionário, o que vocês vão ler. Teremos pergunta dentro da leitura e pergunta dentro do comentário, que geralmente meus comentários é fazendo analogia desse tempo da primeira aliança com da segunda aliança, que é que nós estamos. Então, louvado seja Deus por esse capítulo primeiro de Esther, cujo título é O Banquete de Assuero. Bem, nesse capítulo relata sobre o banquete do rei Assuero. Assim, o rei Assuero, um dos personagens principais deste livro, é conhecido na história como Xerxes. O nome Assuero é um apelativo que significa o rei principal, ou o rei de todos os reis. Imagine aí, hein? O rei de todos os reis. Então, o nome Assuero é um apelativo que significa o rei principal. Não se esqueçam disso. Veja só que situação. O nome do homem é um apelativo. Quer dizer, o rei dos reis. Só Deus mesmo para suportar isso, né? Rei dos reis só tem um, que é o Senhor. Ninguém toma o lugar dele. É o nosso Deus. Ele é o rei dos reis. Mas vamos aqui continuando com esse comentário. Então, nós vemos que Xerxes, o rei de todos os reis, Xerxes, né? Filho de Dario Histaspes, tinha esse título, Rei dos Reis. O filho de Dario. Vocês lembram de Dario? Vamos estudando e repassando o que estudou, não é? Então, ele tinha esse título. Este título também lhe é dado nas inscrições cuneiformes. Nas inscrições cuneiformes. Você sabe que havia essas inscrições e o rei Dario também está nessa. O rei Dario não, o rei Assuero também está nessa. Com esse título de rei de todos os reis. Já imaginou que situação? Uma pessoa na terra se denominar rei de todos os reis? Como é que pode? Só tem um, é o Senhor. Ele é o rei de todos os reis, o nosso Deus. Bem, o poderoso rei, rei dos reis, rei dos países populosos, rei das grandes e poderosas, da grande e poderosa terra, distante e próxima. É isso que ele se julgava. E aí ele faz um banquete. Então, seu domínio se estendia do Oriente ao Ocidente, da Índia à Etiópia. Ele tinha um reino universal. Portanto, a capital de seu império era Suzã, que tinha uma bela situação, cercada por altas montanhas, atravessada por riachos e abundante em uma vegetação luxuriante. Imagine o lugar que ficava esse rei, hein? Fortaleza de Suzã, coisa maravilhosa. Mas tudo iria passar, tudo aqui passa. Seja qual for a posição que você encontrar, tudo que você tentar conquistar, e conquista sim, porque você gosta, o homem gosta de conquistas, mas só que não esquecer que tudo vai ficar. Então, primeiro é o reino de Deus e a justiça dele. As demais coisas, essas belezas todas que a gente gostaria de ter, se a gente buscar o reino, elas virão, porque o nosso Deus
Ele é um Deus de prosperidade, é um Deus que quer enriquecer o seu povo, mas aquele povo que busca primeiro o reino. Se buscar o reino, tudo que queria ter, vai ter. Eu tenho essa experiência comigo, tudo que eu queria ter, eu tenho, sem precisar lutar por nada disso que eu tenho. Porque para mim eu estou ótima em uma casa onde há paz, onde meu marido é um filho de Deus, um homem de Deus na frente do povo de Deus, não nos falta nada daquilo que é necessário. É isso que eu queria, que eu quero, não faltar nada do que é necessário. Em um lar onde haja a paz do Senhor e que eu diga, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, eu alcancei tudo. Mas eu não estava lutando, eu estava cuidando do próximo, cuidando das crianças nos lugares marginalizados, cuidando de todos nesses bairros, da criança ao ancião, nessas casas desses bairros assim. Não estava nem preocupando que ia ter uma casa digna, um marido maravilhoso. Eu sabia que tudo isso Deus me acrescentaria, não tinha que estar catando daqui da colar onde é que eu ia achar esse marido, não tinha que estar catando daqui da colar onde é que eu ia achar uma casa como essa. Eu só me preocupei com o que Deus disse: ide e fazer discípulos. Claro que eu tenho minhas falhas. Claro que eu sei que muitas vezes o discipulado não foi da maneira como deveria ser. Me precipitava, falava coisas de mim mesma, mas eu estava lutando por isso. E Deus chama os improváveis para aperfeiçoar. Eu sou essa improvável que Deus chamou para estar me aperfeiçoando. E eu sabia que no chamado só tinha uma coisa a fazer. Mesmo sendo imperfeita, era buscar o reino. E buscar o reino é fazer discípulos. E graças a Deus estou aqui, não falta nada, estou feliz com o que tenho. Tenho um teto confortável, tenho um marido santo, separado para Deus, filhos santos, separados para Deus, e a minha responsabilidade é ter um marido e um filho e filhos que sejam santificados. Os netos não é minha responsabilidade, é responsabilidade de meus filhos. Se eles entenderem de criar os seus filhos como eu criei, como Deus me deu a sabedoria para criá-los, eles também terão filhos santos e santificados, separados para Deus. Se não, é responsabilidade deles. A minha parte era cuidar dos meus filhos e deixá-los preparados para criar os seus filhos, casar e criar os seus filhos, e assim está sendo. Eles casaram e cuidam dos filhos dele. E aí o resultado dos filhos dele não é comigo, é com eles. Eles é que sabem como educá-los. E eu não vou intervir em nada. Eles aprenderam comigo e agora eles façam o que eles aprenderam, porque eles aprenderam e não me deram trabalho. Então, é sinal que foi boa a criação. Deus me ensinou em tudo. Porque senão eles estavam me dando trabalho, não me dão. E também eles façam isso com os filhos dele, não dê trabalho para eles. Pois é isso que nós queremos de Deus. Buscar o reino, o que ele quer de nós, que a gente busque o reino e as demais coisas serão acrescentadas. E aí, vamos ver aqui o doutor, nosso querido aqui, que está sendo rei dos reis, querendo ser o rei dos reis, tendo esses bens todos, essa fortuna toda, e não foi da maneira correta, é claro, né? Ele não fazia de acordo com a vontade de Deus, ele não buscou o reino, ele não fazia parte do povo de Deus, não estava buscando o reino, foi tudo conseguido da maneira que Deus não estava interferindo nisso, Deus apenas estava permitindo. Então, nós vamos aqui, continuando. Assim, no terceiro ano do seu reinado, ele fez o grande banquete a todos os seus príncipes, estou falando do Assuero, o que diz que é rei dos reis, de todos os reinos. E ele fez o banquete dele, servos e todos os nobres da Pérsia e da Média estavam diante dele. Ele então mostrou as riquezas do seu glorioso reino e entreteve os nobres e príncipes por 6 meses com entretenimento. Já sabe qual era, né? Muito vinho, muita carne, por 6 meses, mostrando o poder do seu reino. A festa do rei para todo o povo. No entanto, essa festa suntuosa
foi seguida por um segundo banquete, para o qual foram convidados todos os habitantes da capital. Assim foi realizado no jardim do palácio e durou 7 dias. As decorações eram em branco, verde, azul, presas com cordas de linho fino de púrpura, anéis de prata e colunas de mármore sobre um pavimento de mármore vermelho, branco, azul. Estavam estavam os sofás de ouro e os sofás de ouro e de prata. Além disso, o vinho real foi servido em vasos de ouro, não dois dos quais eram originais. O rei exibiu sua enorme riqueza e suas posses abundantes. E o vinho do reino havia em abundância, segundo a generosidade do rei, e havia liberdade perfeita. Cada um podia beber à vontade. O rei havia instruído os oficiais para que fizessem conforme a vontade de cada um. Eu estou lendo o primeiro capítulo do livro de Esther. Estão vendo aí como é que começa? Pois esse homem mesmo, que você sabe que é um dos principais personagens desse livro. Então, enquanto isso, a rainha Vasti, sua esposa, oferecia um banquete separado para as mulheres da casa real, pertencia da casa real que pertencia ao seu marido, o rei. Tais festas eram frequentemente dadas por mulheres reais do Oriente. Nada é dito quanto ao tempo que durou o seu banquete. O banquete da rainha Vasti, que era separado do marido. E isso já era costume de mulheres nos reinados do Oriente. Nós estamos no Ocidente, e lembra que nós estamos falando de um livro da Bíblia que é escrito por um povo oriental. Histórias dos orientais. Por isso que às vezes dificulta o nosso entendimento, porque a cultura deles era uma e a cultura dos ocidentais é outra. Mas não se esqueça que, sendo palavra de Deus, e a gente confiando que o Espírito Santo está em nós, ele nos orienta, e nos ensina, e nos instrui em tudo que Deus está falando aqui na sua palavra. A recusa da rainha em aparecer na festa do rei, vamos ver isso, né? O coração do rei estava alegre com vinho. Assim ele ordenou os seus 7 camareiros que trouxessem Vasti em seu traje real para a festa, ou seja, para que os povos e os príncipes pudessem admirar sua grande beleza. Os 7 camareiros eram eunucos que ocupavam cargos importantes. Neumann era oficial-chefe. Bista, de acordo com o significado de seu nome, o tesoureiro. Bista, era o tesoureiro. Arbona, o chefe da guarda-costa, da guarda-costa. Harmona, ou Harbona, porque o H aqui tem o som de R, né? O chefe da guarda-costas. Big está encarregado dos apartamentos femininos. A Baguita, o padeiro-chefe. Zeftar, o mordomo-chefe. E Carcas, o comandante-chefe do castelo. Esses dignatários foram enviados para acompanhar a rainha à festa do Açoeiro. Ela se recusou a obedecer ao comando do rei, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Sua recusa foi interpretada de forma diferente. De acordo com o costume persa, o rei persa mantinha todos os escravos, exceto a esposa legítima.
foi em desafio à ordem do rei ou por autorrespeito? Foi um desafio ou foi por autorrespeito? Ela pode ter se recusado a mostrar que não podia ser ditada por um marido bêbado e que não estava disposta a se mostrar no meio da folia. Talvez ela não se importasse em vir porque tinha seu próprio banquete. Várias coisas poderiam ter passado na cabeça dela, porque ela estava no banquete dela, ou porque o marido estava bêbado, ninguém sabe. Uma dessas coisas aconteceu na sua mente. Imediatamente foram chamados os sábios, os astrólogos, os magos e os feiticeiros. Seu conselho privado consistia de 7 príncipes, os príncipes da Pérsia e da Média, que estavam ao lado do rei. Sentaram-se com ele, os sábios, para tratar desse assunto sério. Você imaginou uma rainha recusar a vir se apresentar diante dos convidados do rei? Que desonra, não é? Então tinha que ser estudado o caso na mesma hora. A pergunta é: o que devemos fazer a rainha Vasti, de acordo com a lei, porque ela não cumpriu a ordem do seu rei, Assuero, pelos camareiros? O caso é assim entregue pelo rei nas mãos dos sábios e dos 7 príncipes. Estes decidem que Vasti prejudicou o rei e, além disso, por sua recusa, deu um exemplo perigoso a todos os súditos do rei. Muito desprezo e ira se seguiram por todo o império. Eles aconselham que Vasti perca sua propriedade real, que seja ela afastada. O rei sancionou e emitiu, ao mesmo tempo, um decreto a ser publicado em todo o seu grande reino, que todas as esposas deveriam honrar seus maridos. Os reis persas eram grandes autocratas e governavam com mão de ferro. Suas leis eram irrevogáveis. Assim enviou a carta a todas as partes do reino, e cada província e cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamaram que cada homem deveria mandar em sua casa. Pronto. Esse aí é o comentário que eu faço desse primeiro capítulo do livro de Esther. Nós estamos vendo que realmente foi algo um caso muito sério. Se um marido, na sua posição comum, não quer ser desobedecido pela sua mulher, e nós sabemos que Deus realmente deixou certo que as mulheres devem obedecer aos seus maridos. Agora imagine no caso de um rei desse, considerado quase que um deus, se dizendo rei de todos os reis, para ser desobedecido pela esposa. É muito sério, realmente, chamou a atenção de todos. E com isso nós tiramos também nossas lições, né? Tudo é lição que tem que ser tirada, para a gente ver que Deus abate aqueles que são arrogantes. Um homem desse ser desobedecido pela sua própria esposa, imagine que situação ele ficou. E nós vemos que ele não fica mais com essa mulher, né? A decisão vai ser essa. Vamos ver agora, no próximo discipulado, o segundo capítulo, o que é que Deus vai trazer para nós. Mas nesse aqui já foi muito impactante, né? Um homem considerado rei de todos os reinos e ter uma esposa que rejeita. A coisa foi séria mesmo. E nós possamos aprender, no caso de aprender, quer dizer, não fazer, não cometer isso, nunca desonrar os nossos esposos, porque em relação a ele, tudo bem, eles não tinham temor de Deus, mas em relação a nós, seja qual for o problema, se ela pensou que é porque o marido estava bêbado, se ela resolveu não ir por isso, ou por outro motivo, não tem motivo para se desobedecer a uma autoridade.
A autoridade a gente entrega na mão de Deus. Nós que somos filhos de Deus entendemos isso. E vamos conversar com ele, porque toda autoridade é constituída por ele. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Se a pessoa é autoridade, é porque Deus consentiu. E sobre a autoridade só tem o Senhor, só tem o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Então, a pessoa que é sábia, que quer realmente viver no temor de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor, recorre a Ele. E hoje que nós sabemos que Jesus Cristo mandou entrar no quarto e orar em secreto, Mateus 6,6, é a primeira coisa que alguém que está sendo maltratado pela autoridade deve fazer, é recorrer, ir para o lugar secreto e mostrar ao Senhor que precisa da ajuda dele, porque a pessoa que ele colocou sobre a sua vida, seja marido, seja quem for, se for autoridade sobre a sua vida, você recorre a Deus. É assim que está escrito. Porque o Senhor diz na sua palavra, em Romanos, capítulo 13, que toda autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Agora é para ser obedecida e continuar conformado com aquelas maldades que está fazendo por ordem da autoridade? Não, tem que recorrer a Deus. Já pensou um pai que manda o filho ir comprar bebida alcoólica numa venda? A criança sendo forçada a fazer isso e ver o seu pai bebendo, sendo uma pessoa geralmente anormal, que a pessoa quando bebe não tem controle, né? Não tem mesmo. Cada um pior do que o outro. Tem uns que reagem de uma maneira que é insuportável. Imagine o filho sabendo que vai pegar uma bebida para o pai passar aqueles momentos onde vai ficar dando desonra para ele e para sua mãe. Aí vai fazer o quê? Se a Bíblia diz que a autoridade, sendo bom, é para ser obedecida, ele vai, mas ele vai dizendo a Deus, Deus, essa é a última vez. Nunca se esquecer que Deus pode todas as coisas e Ele domina as autoridades. Vai dizendo pelo caminho, Pai, essa é a última vez. Cega os olhos das pessoas, não deixa que elas notem a vergonha que eu estou passando. Eu, criança, tenho que carregar bebida para meu pai se embriagar. Depois, a criança precisa aprender a entrar no cantinho, seja no quarto ou embaixo de uma árvore, no lugar, e dizer ao Senhor, para pegar essa autoridade que colocou sobre a vida dele e trazer o conserto. Porque Deus não destinou a gente para estar com autoridade mal, mas também não pode obedecer. A gente tem que recorrer a Ele para Ele tirar aquela autoridade da nossa vida, ou mudar a história dela. É isso que se faz. Não se move uma palha para maltratar uma autoridade. A gente só faz pedir a Deus. E nós sabemos que esse exemplo de Rainha Vasti, ela não tinha temor de Deus, é normal, mas na nossa vida nunca será normal a gente revidar uma autoridade, se negar o que ela está querendo. Agora, o que ela fizer de errado, ela vai ser cobrada diante de Deus, porque Deus não brinca. Deus, ele está sempre de olhos que nem de fogo, contemplando os bons e os maus. E tudo que ele pede para fazer, ele está vendo se fez ou não fez. Então façamos o que ele pede para nós. Sejamos obedientes às autoridades. Não vamos seguir o conselho, o exemplo da rainha Vasti, até mesmo porque ela não era do povo de Deus. Então não podemos nem pensar em uma coisa dessa. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.